Kyrie eleison. Olá, hoje nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é, no calendário litúrgico, o tempo mais importante, o período mais importante do calendário. Mais importante porque trata do assunto mais importante, que é a nossa salvação. A salvação da nossa alma do fogo eterno. Ela lembra o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo no deserto e a sua tentação pelo demônio. Bom, qual que é o problema para nós hoje católicos, principalmente no Brasil, para vivermos esse tempo, não é isso? A grande dificuldade dos católicos modernos de viver a Quaresma é que não há mais, na grande maioria dos casos, uma concepção real do que seja o inferno e do que sejam os demônios. O inferno, como assunto religioso, ele deixou de existir na Igreja depois do Concílio Vaticano II. E por isso, todo aquele imaginário construído pela Igreja a respeito do inferno desapareceu, ou seja, não se fala mais nada, na grande maioria dos casos, sobre o inferno. Ou seja, os padres não dizem nada sobre o inferno nas missas, e quando há na missa um evangelho politicamente incorreto sobre o inferno, o padre, na homilia, resolve interpretar alegoricamente aquele evangelho e transforma o inferno em estados mentais, em estados de espírito, em problemas psicológicos, querendo nos convencer de que o inferno e o demônio são apenas estados criados na nossa mente, é um estado de vivência infernal, etc, etc, etc. Não há mais a noção de que o demônio é um ser, não é isso? É um anjo, um ser poderosíssimo, e que o inferno é o lugar de perdição, não é isso? Então, com isso, esvazia-se todo o conteúdo da Quaresma e torna aquela passagem do Evangelho que nos descreve as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto como estado de espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava talvez deprimido, ele se submeteu àquele sofrimento porque talvez ele estivesse com fome, passou muito tempo sem comer, e que talvez uma conversa dele com algum psicanalista pudesse tirá-lo daquela situação, não é? Então, com isso, é difícil viver o tempo da Quaresma, que é um tempo de meditação sobre o inferno, sobre a nossa morte, sobre a salvação que a Igreja nos oferece, não é isso?
sobre a necessidade de que nós nos convertamos, sobre a meditação de quão falhos nós somos como católicos, quanto nós devemos nos penitenciar por isso, o quanto de mortificações nós devemos fazer na quaresma, nesse tempo, é isso. E no Brasil, simultaneamente, não é? Nós temos uma coisa extraordinária, que é a tal campanha da fraternidade, não é isso? A campanha da fraternidade, ela é um instrumento, não é isso? De transformar, não é? As meditações quaresmais num slogan vazio, muitas vezes herético, não é isso? Que transforma toda a doutrina católica numa degradação terrível para uma doutrina, digamos assim, social, sendo muito benevolente, numa doutrina política ou qualquer outra coisa. Não é isso? Eu estive durante a minha vida muito implicado com essa campanha da fraternidade, já escrevi alguns textos no blog, vou deixar os links dos textos aqui no vídeo. Hoje eu procuro nem saber o tema dessa famigerada campanha. Mas, enfim, por isso nós estamos absolutamente impedidos mentalmente de viver a quaresma, né? Aqueles católicos que ainda guardam uma certa lembrança do que fosse esse período há 50, 60 anos atrás, ainda podem se beneficiar de alguma forma, né? Mas com isso os católicos perdem uma grande oportunidade de meditar sobre o que a igreja chama dos novíssimos, né? A morte, o juízo, o inferno e a vida eterna. Sem isto, não há a menor possibilidade de viver uma boa quaresma, não é isso? E eu tentarei, ao longo dessa quaresma, pelo menos sugerir alguns temas, alguns livros para a meditação da quaresma, na medida do possível. Mas eu quero que todos vocês se concentrem no essencial da quaresma, que é uma meditação sobre os novíssimos e principalmente mortificações que irão nos levar a uma conversão e a uma aproximação da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto central, o tema central da quaresma. Vivermos crucificados, crucificarmos o velho homem, como dizia São Paulo, e como meio de chegarmos ao céu, a coroa da glória, como ele dizia, né? E acho que o brasileiro tem dificuldade disso, os católicos modernistas de modo geral, o brasileiro de forma especial, por causa da nossa CNBB, enfim, esse sindicato comunista dos bispos do Brasil, que nos desvia sempre do nosso objetivo, né? Eu farei mais vídeos sobre o assunto quaresma e espero que vocês todos tenham uma santa quaresma. Muito obrigado.